Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025, de muitas informações importantes. O Inter está muito próximo de vender Wesley para o futebol do Catar. A gente vai trazer todos os detalhes dessa negociação. O Inter está sendo condenado por conta do atraso do pagamento do volante Thiago Maia. O Inter está sendo condenado pelo CNRD. A gente vai falar também sobre isso, os valores milionários que o Inter vai ter que acabar pagando, a saída que foi anunciada nas últimas horas, o titular que está fora do jogo do final de semana contra o Fortaleza aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, e também informações importantes sobre o treinador português, que o Inter já está de olho, mas vai ser bem difícil caso o Roger caia e a gente vai falar sobre isso, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, tá? Gente, vamos lá, o Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, se prepara para o jogo contra o Fortaleza, domingo 8h30 no Beira-Rio, jogo fundamental para a permanência ou não do técnico Roger Machado. Essa atividade de hoje ela foi com portões fechados e tem muitas novidades importantes pensando no jogo deste final de semana, então, no Beira-Rio contra o Fortaleza, tá? Vamos lá. Ener Valencia e Vitinho retornam de suspensões, vão ficar à disposição do Roger, e o Thiago Maia volta depois de um desconforto muscular na coxa do departamento médico. Alan Patrick teve uma virose no início da semana, não treinou há alguns dias, mas hoje trabalhou normalmente, vai ficar à disposição e será titular no meio-campo do Inter contra o Fortaleza no domingo à noite no Beira-Rio. O grande desfalque é de um titular. Bruno Tabata, com dores no adutor da coxa, está fora desta partida. Ele não vai jogar. A questão é se o Inter vai confirmar somente um desconforto ou se o Bruno Tabata teve uma lesão de fato na posterior, tá? Mas o Tabata tá fora e o Vitinho, não o Carboneiro, o Vitinho foi o escolhido pelo Roger para jogar contra o Fortaleza. O time do Inter não deve fugir de Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho à zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Thiago Maia o primeiro volante, Alan Rodrigues o segundo, Vitinho na vaga do Tabata, Alan Patrick e Wesley e na frente Matias. Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia e Alan Rodrigues, Vitinho, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias, o Inter para pegar o Fortaleza no final de semana. Deixa eu falar aqui sobre a saída que foi confirmada hoje, a janela ainda está aberta até o dia 2 de setembro, então algumas coisas podem acontecer. O Luca foi anunciado pelo Ceará, clube que começou a sua formação na base, né? Ele que é natural do Ceará, começou lá na base do Ceará, do Vozão, veio para o Inter. No Inter, desde que subiu para o profissional, 71 jogos, 3 gols e 4 assistências. Não se comprovou aquilo que se esperava, ele era um grande destaque das categorias de base do Inter, mas no profissional não rendeu. Ele tinha contrato com o Inter até dezembro desse ano, rescindiu para ir jogar no Ceará. O Luca chega por lá, assina até 2027, já está até regularizado no BID, deve jogar no final de semana contra o Juventude por lá e não é mais realidade do Internacional. Agora vamos pro que teve de bem quente hoje, tá? Mas antes, lembrando, te inscreve, cara. É de graça, é só se inscrever no canal, é só apertar um botãozinho, tu pode fazer pelo computador, pelo celular, tu não precisa sair do vídeo, vai aparecer ali pelo computador, ali embaixo, do lado do nome do canal, o botãozinho de inscrever-se. Na TV a mesma coisa, tu também não precisa sair do vídeo para se inscrever, celular, enfim, e tu dá uma força enorme. A gente tá chegando aos 96 mil inscritos aqui no canal, faltam aí pouco mais de 4 mil nesse momento inscritos pra gente chegar aos 100 mil aqui no canal também. Então dá essa força aí, é de graça. E tu fortalece muito o trabalho aqui que a gente faz todos os dias trazendo 2 vídeos de Inter pra vocês, tá? Vamos lá, primeiro sobre o Carlos Carvalhal, técnico português de 59 anos, falei dele aqui no canal, saiu uma informação do Léo Oliveira lá em GZH ontem que, caso o Roger acabe sendo demitido, se não no domingo, mais ali na frente, o Carvalhal é um nome que o Inter tá de olho, porque é um nome que agrada a direção do Internacional, tá? Foi quarto colocado com o Braga, o modesto Braga, que é um time tradicional, mas não é das grandes potências como o Sporting de Lisboa, como o Benfica e o Porto, né? Talvez seja a quarta, quinta força do futebol português, o Braga. Ele foi quarto colocado do Campeonato Português na última temporada, já tinha vencido o título lá pelo Braga também na outra passagem dele em 2021.
trabalhou no Besiktas na Turquia, trabalhou no futebol inglês, em vários outros mercados, é um técnico bem experiente que agrada a direção. Porém, uma informação bem importante que foi trazida hoje é de que o Galo demitiu o Cuca, depois de perder para o Cruzeiro o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, perdeu o Clássico em casa por 2-0 para o Cruzeiro no meio de semana. E o Galo, além de demitir o Cuca, procurou o Carvajal, mas ele teria informado a direção do Galo que ele não vai querer topar um projeto no Brasil nesse momento, porque ele está esperando algumas propostas que podem vir ainda do futebol europeu. Então, mesmo que o Inter demita o Roger, esse cara que parece que seria o ficha 1, talvez, dos portugueses à disposição no mercado, o Inter teria bastante dificuldade, porque ele disse já pro Galo, ó, não sei se eu quero trabalhar no Brasil, eu quero esperar algumas propostas ainda aqui na Europa, tá? Outra informação bem importante do dia do Inter, tá? Wesley. O Wesley está muito bem encaminhado com o Al Rayyan do Catar, time do Roger Guedes, que o Grêmio tentou contratar agora. Ele teve proposta antes do Krasnodar da Rússia, do América do México, do Portland Timbers dos Estados Unidos, aliás, e agora a proposta é do Al Rayyan, tá? Se fala num valor entre 8 e 10 milhões de euros, e o Wesley está bem próximo de deixar o Internacional numa temporada muito ruim, só um gol com a camisa do Inter, bem aquém do que foi o segundo semestre dele no ano passado, e ele foi um pedido do técnico português, ex-Botafogo, campeão da Libertadores, Arthur Jorge, que está lá no Al Rayyan desde o início do ano. Foi um pedido dele a contratação do Wesley, e pelo que eu conversei com pessoas do Inter e do staff do Wesley, o negócio está muito bem encaminhado. O grande ponto de momento é os moldes do negócio. Por quê? O Inter tem, vamos lá, eu vou dizer só entre aspas, mas de fato é um percentual que não é tão alto, 50% dele. Então, qualquer venda que aconteça, se vender 50% do Inter, o Inter vai ter só metade da fatia. Por exemplo, se o Wesley for vendido 100% dos direitos econômicos, o Inter vai ter metade desse valor para ele. Tá? E se fala de um valor entre 8 e 10 milhões de euros. Se ele for por 10 milhões de euros, a gente está falando de 63 milhões, quase 64 milhões de reais. E aí, se fosse 10 milhões de euros, 64 milhões de reais por 100% do Wesley, o Inter ficaria com metade. Ficaria, então, com 5 milhões de euros, que dá 32 milhões de reais. Tá? Só que pode ser que esse valor esteja ali, repito, ele está entre 8 e 10 de euros. Se for 8 de euros, o Inter ficaria com 4 caso vendessem 100% do Wesley. Pode o Inter, Lucas, falar com o Palmeiras e tentar pegar um percentual do Palmeiras para ficar com um pouco mais? Por exemplo, o Palmeiras tem 50%, o Inter tem 50%. O Inter pegar 20% do Palmeiras e ficar o Inter com 70%? Pode, mas aí tem que negociar com o Palmeiras. E pelo que eu já ouvi nos bastidores, o Inter teria tentado conversar uma vez, quando teve a proposta do Krasnodar da Rússia com o Palmeiras, isso, e o Palmeiras não se demonstrou muito favorável a esse negócio. O Palmeiras quer receber os seus 50% da negociação. Então é bem difícil o Inter conseguir um percentual do Palmeiras, tá? Mas o principal da informação é que o Wesley está muito perto de deixar o Inter e ser jogador do Al Rayyan. E a outra informação do dia, que é uma bomba nos bastidores do Inter, é de que o Inter está sendo condenado nesta sexta-feira pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF no processo que sofreu do Flamengo por conta do atraso das parcelas de pagamento do volante Thiago Maia, tá? O Inter foi condenado, tá? O Flamengo está, obviamente, cobrando essas parcelas do volante que foi contratado pelo Inter. E a sentença saiu hoje, condenando o Internacional a pagar 1.472.000 euros. Vamos arredondar, 1,5 milhão de euros, que dá 9,5 milhões de reais, só pela inadimplência do contrato. Só por ter atrasado as parcelas, o Inter tem que pagar 9,5 milhões de reais para o Flamengo. Além disso, o Inter tem que pagar 51 mil reais de custas processuais, ainda tem que pagar as parcelas previstas no contrato, né, que tudo dá ali entre 20 e 25 milhões de reais, então vai botando na conta. 20, 25 milhões de reais, mais 9,5 milhões da inadimplência do contrato, de ter atrasado e não ter respeitado o contrato, mais 51 mil reais de custas processuais, e ainda tem que pagar 500 mil reais praticamente, dá 470 mil reais de títulos honorários de advocatícios, tá? Tem as custas processuais 51 mil reais e quase 500 mil reais de títulos advocatícios, títulos honorários, tá? E isso aí vai ter que ser pago ao Flamengo também. Então, cara,
saiu pior do que encomenda esse atraso que o Inter teve junto ao Flamengo. Claro, o Inter ainda pode recorrer, tá? E provavelmente o jurídico do Inter vai recorrer nas próximas horas, deve ficar para segunda-feira, né? Porque é sábado e domingo agora, final de semana. Mas saiu hoje essa decisão, então, da condenação do Internacional, o que é mais forte, né? Primeiro, o Inter tá errado, o Inter não pagou, o Flamengo tá lá e tá cobrando. O Inter não pagou nenhuma parcela até o momento do Thiago Maia, pelo que diz o Flamengo. Então tem que pagar esses 25 milhões de reais, tem que pagar 9 milhões e meio por não ter cumprido o contrato, mais 51 mil reais de custas processuais e mais quase 500 mil só de títulos honorários advocatícios. Então, olha, ficou grande essa conta, tá? Passa dos 30 milhões o que o Inter, no fim das contas, está devendo ao Flamengo, entre Thiago Maia, processo, CNRD, questões advocatícias. Cara, é uma bomba que cai no noticiário do Inter no final dessa sexta-feira. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado aqui no canal, tá? Beijão, eu volto amanhã por aqui.